gestão Leco. E na próxima segunda-feira terá uma reunião importante no São Paulo. O Conselho Deliberativo vai votar a reforma estatutária do clube. A proposta que será apresentada foi preparada nos últimos meses por uma comissão formada para debater o assunto. As principais mudanças são de governança, sem a relação com o processo eleitoral ou a criação de uma SAF. Até foi discutido a possibilidade de alterar o artigo 58. Esse artigo aponta a necessidade de 75% da aprovação do Conselho para que o clube vire uma sociedade anônima do futebol. A ideia seria diminuir este quórum para 50% dos conselheiros, mas o assunto não foi levado para o texto final, ou seja, essa reforma estatutária que será votada não vai facilitar ou aumentar as chances de o São Paulo virar uma SAF. Até porque, rapaziada, vamos ser sinceros aqui, os conselheiros não querem SAF no São Paulo. Mas as principais sugestões ali que estão no texto original, no texto final, na verdade, são para que o Conselho de Administração passe a ser composto, por exemplo, por 9 membros, sendo 3 conselheiros, 1 membro do Conselho Consultivo e 5 membros independentes. E entre as propostas que o texto apresenta e que será levado para votação estão: eliminar o conflito interpretativo entre os artigos 112 e 58, definindo que o quórum para a destituição de um presidente precisa ser de 2/3 dos conselheiros. O artigo 58 falava na necessidade de 75% dos votos, enquanto o 112 já apontava para 2/3. Na reforma, o artigo 58 não trata mais de impeachment. Outro, necessidade de pelo menos um membro do Conselho Fiscal ser formado em ciências contábeis com inscrição regular no Conselho Regional de Contabilidade. Se nenhum dos 5 membros atender esse requisito, o Conselho Deliberativo precisaria contratar uma empresa de contabilidade. Mais um, dar ao Conselho Fiscal o poder de solicitar informações, documentos e esclarecimentos diretamente à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. E para finalizar, punições internas e externas a dirigentes que utilizarem recursos do São Paulo em benefício próprio, obterem vantagens indevidas, contratarem empresas ligadas a familiares ou ao próprio dirigente, descumprirem de prazos estatutários, anteciparem receitas em desacordo com a legislação, sonegarem impostos, faltarem com transparência na prestação de contas, omitirem informações relevantes aos associados e não comunicarem aos órgãos competentes irregularidades de gestões anteriores. Se aprovada no Conselho, a reforma ainda precisará ser levada para votação na Assembleia Geral dos Sócios. Só será aplicada essa reforma a partir do ano que vem, caso aprovado, obviamente, né? Você é a favor da reforma estatutária e deste texto ali que está proposto? Comente aqui abaixo. Para quem acha que São Paulo vai virar SAF, ou que a SAF é algo próximo, coisa do tipo, se enganou, porque os conselheiros não querem virar SAF, que o São Paulo vire SAF, porque sabem que perderão as suas mamatas, as suas benesses. E o mercado da bola segue a milhão e vários nomes são especulados, oferecidos, surgem boatos e por aí vai. Um deles é o de Lucas Ocampos, rapaziada, atacante de lado de campo. Atualmente o Ocampos pertence ao Monterrey do México. Segundo algumas páginas da mídia alternativa e páginas grandes ali no Instagram, o Ocampos foi oferecido ao São Paulo. Além do tricolor, ele teria sido oferecido também ao Cruzeiro e ao Vasco da Gama. O Ocampos está com 32 anos de idade, tem contrato com o clube mexicano até o final do ano que vem. A princípio ele foi apenas oferecido, não há proposta na mesa. Aliás, não há sequer avanço, né? E o São Paulo nem abriu conversas. O Ocampos já havia sido oferecido ao tricolor em outras oportunidades, em outras janelas de transferências. Na temporada passada ele fez 34 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Já na atual temporada, que começou agora no México, foram 4 jogos, 4 gols e 3 assistências. Números melhores do que Ferreirinha, do que do Vitor Sá, né? Bom, os números são absurdos para dizer o mínimo. Você aceitaria Lucas Ocampos no São Paulo? Comente aqui abaixo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Quero começar aqui falando sobre o Arthur, né? Jogador que ficou de fora dos 2 últimos jogos, teve um probleminha aí no adutor e a expectativa, galera, é de que ele esteja de volta, né? Eu sei que muita gente está preocupada, mas no jogo da volta contra o Bolívar, né? O jogador deve ser preservado neste final de semana, a partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, mas a expectativa é que para o Arthur estar 100% ele será preservado neste final de semana para estar à disposição no jogo da
volta. É um jogador importantíssimo hoje para o nosso plantel, um jogador que eu considero titular. Para mim, por enquanto, é a melhor contratação do São Paulo no ano. Ele encaixou com uma luva nesse time, encaixou muito bem, jogando ali sempre aberto pela direita, né? Mas é um jogador que flutua bastante, às vezes cai um pouquinho ali pelo meio, já tem gols importantes, assistências, jogadas de criação, de marcações ali importantes, né? Então é um jogador que eu considero hoje titular dessa equipe e o São Paulo não pode ficar sem ele, né, rapaziada? Então a gente sem o Arthur sofre muito. Então, por isso, acredito que vai ser muito importante ele neste jogo da volta. Deixa aí nos comentários se o Arthur tá fazendo falta nesses 2 últimos jogos e se será importante aí esse retorno dele contra a equipe do Bolívar. Fechado? Vamos para outras informações também, né? São Paulo se prepara agora para este jogo, né? Jogou ontem lá na Bolívia, lá na altitude de quase 4.000 metros a partida de ida das oitavas de final. Agora se prepara primeiro para o Campeonato Brasileiro e depois para uma sequência importante, né? O São Paulo que vive um jejum muito grande, todo mundo sabe disso, já não é mais novidade. Essa equipe do Dorival não está conseguindo engrenar. Eu trouxe a informação aí para vocês no último vídeo, né? De que o São Paulo é uma equipe que não tá vencendo ninguém e o aproveitamento do Dorival é o pior dos últimos 5 treinadores que passaram aí na nossa instituição. O aproveitamento dele é pior até do que o Roger Machado, né? Que era um treinador que era muito odiado, vamos falar o português claro aqui, pelos torcedores do São Paulo, né? Então, Dorival, para mim, já está na corda bamba. Se perde ontem, um resultado negativo contra o Coritiba, ou até uma eliminação na próxima semana, para mim, aí já ficaria insustentável a permanência dele no cargo. Mas vamos falar sobre uma informação que surgiu aí, que muita gente está comentando, está perguntando, que é sobre Matias Vinha. Todo mundo conhece aí o lateral uruguaio, né, que se destacou bastante na equipe do Palmeiras aqui no futebol brasileiro, jogou algumas temporadas no futebol europeu, retornou ao Flamengo, né? Só que o Flamengo tem uma concorrência muito forte ali na lateral, tem o próprio Alexandro, tem o Ayrton Lucas. O Vinha acabou sendo emprestado ao River Plate, só que agora ele está fora do planejamento para a equipe, né? O River está fazendo uma reformulação muito grande, que em alguns nomes importantes, como o Matias Vinha, até o Galopo, né? Ex-São Paulo, entraram aí nesta parte da reformulação. Só que o Vinha vai voltar ao Flamengo e ser emprestado novamente. Então começou a circular aí alguns destinos para ele e o São Paulo foi um desses clubes que foram mencionados, tá bom, galera? Só que hoje não existe, assim, uma negociação tão avançada pelo lateral uruguaio, que esteve nas 2 últimas Copas do Mundo com a sua seleção, porque o São Paulo contratou recentemente o Iago, né? Então, a não ser que haja alguma reviravolta muito grande, uma possível saída do Wendel, São Paulo não vai avançar pelo Matias Vinha neste momento. Já teve outras janelas que o São Paulo consultou a situação do jogador, né? O Vinha é um cara que é muito técnico, um cara muito forte, um cara que defende muito bem, um jogador muito interessante ali para lateral. Para mim, ele é muito melhor que o Wendel e muito melhor que o Iago, né? Que os dois juntos até. Acho que ele é muito melhor. Mas por conta do São Paulo ter contratado recentemente e por conta de ter um salário um pouquinho considerado um pouquinho mais alto aí, né? O São Paulo não avança neste primeiro momento para a sua chegada, apesar de que eu gostaria demais, né? O Vinha é um jogador muito bom, né? Não à toa esteve em Copas do Mundo, não à toa jogou algumas temporadas na Roma, não à toa jogou na Premier League, na equipe do Bournemouth, né? Equipe que hoje tem o Ryan, né? Então, o Vinha também jogou por lá, rapaziada. Então, quero saber a opinião de vocês aí, se vocês aceitariam ou não este negócio. Mas o fato é, o Vinha está emprestado ao River, fora do planejamento, voltará ao Flamengo e será emprestado novamente. Então, é mais uma oportunidade de mercado. Essas que o São Paulo gosta de aproveitar, mas por enquanto, tá bom? Só para trazer essa informação, por enquanto, nada avançado na negociação. Fechou, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as opiniões. Entrando nisso, o confronto contra o Coritiba é encarado como uma final. Eles entendem que um resultado importante, os 2 próximos jogos, eles são cruciais para que eles entendam e mantenham um mínimo de paz para poder trabalhar, e que são jogos fundamentais para você chamar a torcida. Porque até não é na questão de jogadores, tá? E os jogadores, eles entendem esse afastamento do torcedor, até por não estar no estádio do Morumbi, né? Que só agora, depois de muito tempo, vai voltar. Mas também numa sensação de que eles sabem que eles estão devendo, e aí eu estou excluindo política, os jogadores, eles são muito sãos em referente eles entendem o que está acontecendo. Então, eles entendem que eles têm a oportunidade, nesses 2 próximos jogos, contra Coritiba e contra o Bolívar, de entregar o resultado. O jogo em si, o rendimento em si, não é muito levado em consideração. Eles sabem que eles precisam ganhar esses 2 próximos jogos.
que esses 2 próximos jogos é a reconexão com o torcedor, é do torcedor, até o Luciano, né, falou lá no início do ano e durante a nossa apuração essa fala foi repetida, né, e foi relembrada de que contra o Mirassol, no primeiro jogo do ano, o Luciano falando que vai precisar do torcedor porque vai ser um ano muito difícil. E era nisso que ele estava falando. E o Luciano avisou lá atrás e a gente está vendo tudo que está acontecendo no São Paulo. Então, há uma sensação de que dos jogadores, eu estou partindo da parte dos jogadores, tá? Isso não é diretoria, não é comissão técnica, são jogadores. De que, cara, se for para ganhar os 2 jogos de 1-0, mas que a gente ganhe esses 2 próximos jogos, o torcedor vai comprar a nossa briga, o torcedor vai comprar a nossa ideia, o torcedor vai conseguir falar, não, pera, beleza, tá tudo ruim, as notícias do São Paulo são uma porcaria, a política tá contaminando tudo, só que, porra, os jogadores estão ali brigando, os jogadores estão tentando fazer alguma coisa. Então, se você consegue os 3 pontos contra o Curitiba, você sobe na tabela de classificação, você consegue melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro, com o apoio da sua torcida, que deve estar em massa lá no estádio do Morumbi. E ainda você consegue, na terça-feira, a classificação contra o Bolívar, você consegue essas 2 vitórias, dá uma paz para você conseguir trabalhar e uma confiança necessária para os próximos jogos, que aí seriam contra Chapecoense, Bragantino, para você conseguir manter o rendimento. Eles sabem que, porra, uma derrota contra o Curitiba, ferrou. Uma derrota contra o Curitiba vai vir uma pressão gigantesca para pegar o Bolívar, e aí a perna já não responde mais do jeito que tem que ser, então eles sabem, nesse momento tá, e esse empate foi um gás, foi uma confiança para que realmente o São Paulo possa conquistar esses 3 pontos importantes, tá? Para falar sobre o Rafael, até pergunto para vocês, vocês acham que o Rafael falhou no gol? Eu acho que não, mas eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. E aí eu fui perguntar um pouquinho sobre essa situação do Rafael, né? Primeiro que ele foi muito defendido internamente, tá? Há uma avaliação de que o Rafael fez um grande jogo, tá? Que o Rafael foi um goleiro que conseguiu fazer com que o São Paulo conseguisse segurar esse resultado, principalmente no segundo tempo, fez defesas importantes, né? Teve uma defesa que ele fez muito boa, né? De mão trocada ali no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo teve uma de fora da área que acho que ele errou um pouquinho no time, mas na altitude é complicado mesmo. Então há uma sensação de que o Rafael ele está ganhando confiança de novo, porque foi um jogador que sentiu bastante o momento de estabilidade que ele teve dentro do São Paulo, né? Ele foi instável em vários momentos durante a temporada, com algumas falhas importantes. Aquela sequência de jogos que ele teve foi Bahia e depois Botafogo, né? Que há 2 falhas consecutivas, acabou pesando um pouquinho na confiança do atleta, mas que durante a intertemporada, onde realmente houve uma conversa por parte do técnico Dorival Júnior, hoje houve também ali todo mundo internamente mostrando para o Rafael que existe uma confiança e muito nessa titularidade dele, de que ele pode ser um goleiro que decida jogos, que ele possa ser um goleiro que conquiste 3 pontos. E até durante a nossa apuração, antes, né, a gente já tinha falado sobre isso na intertemporada, que eles entendem que o Rafael é um goleiro que ganha jogos, que ganha pontos. E essa frase foi recapitulada, né, durante essa apuração para a gente trazer esse vídeo, de que, lembra, eu falei que o Rafael é um goleiro que conquista pontos, que conquista vitórias, que conquista jogos. Por mais que a gente tenha feito um bom jogo lá na Bolívia, estou pegando aspas, tá? Por mais que a gente tenha feito um bom jogo na Bolívia, a gente contou muito com o Rafael nesse jogo, ele fez defesas importantes. Então há uma convicção de que o Rafael vai conseguir voltar ao alto nível que a gente viu, principalmente em 2023, 2024 e em 2025, em vários momentos, onde ele também conseguiu ajudar bastante o São Paulo. Então há uma confiança muito grande de que o Rafael vai conseguir ser esse goleiro do técnico Dorival Júnior, esse goleiro de confiança, esse goleiro de que, quando a estrutura do sistema defensivo pode abrir brechas, que ele vai poder fazer algumas defesas importantes, tá? Lembrando também que o Rafael teve consultas durante a temporada do Cruzeiro e do Bahia, mas ele optou por ficar, ele está muito feliz também dentro do São Paulo e ele não pretende ser negociado em hipótese alguma, tá? Para avançar, fui conversar um pouquinho, né, como é que foi essa estreia do Domingos Duarte, e a palavra que mais me falaram, né, eu conversei com 6 pessoas sobre o Domingos Duarte, que ele é o xerifão, tem um perfil xerife, um perfil
Então, ele tem um perfil mais sério, realmente, internamente, né? Ele é um zagueiro, né? Por mais que ele tenha descendência ali, ele nasceu em Portugal, passou por muito tempo na Espanha, ele é um jogador um pouco mais sério, com um perfil um pouco mais sério, um perfil um pouco mais realmente de xerifão. E até mesmo ele chegando agora, é um jogador que tem se comunicado, é um jogador que tem dado voz e colocado a sua voz ali para ser entendido, por mais que seja um jogador português de Portugal, a fala dá para se entender. Então é um jogador que assumiu responsabilidade no momento onde o Dorival pensou nessa possibilidade de contar com o Domingos Duarte em nenhum momento pipocou nesse sentido de que, não, pô, vou jogar na altitude, pô, professor, você vai me colocar numa furada. Não, ele abraçou e falou, não, vamos embora, vamos para cima, é isso que eu tenho que fazer, vamos fazer. Ele pode até jogar pela esquerda, mas normalmente ele joga mais pela direita, ele é um zagueiro mais pela direita e não se incomodou em nenhum momento de ser esse zagueiro um pouco mais na canhota. Então foi um jogador ali que muitos entendem que é um perfil de xerifão mesmo, que talvez fosse um perfil que faltasse um pouquinho também nesse plantel, né? Porque você tem o Arboleda, que não é um zagueiro xerife, ele é um cara mais brincalhão, um cara mais da resenha. O Sabino tem construído um pouco esse perfil. Rafael Tolói, por mais que também pareça ser um pouco mais xerife, ele é um jogador um pouco mais, como eu posso dizer, não diria mais tímido, mas que não tem também uma fala, uma voz muito grande ali dentro do vestiário. Então até me falaram que ele lembra um pouquinho o perfil do Rafinha, né? O Domingos Duarte lembra um pouquinho o perfil do Rafinha. O Rafinha tem a parte resenha e tudo, então o Domingos Duarte seria muito o Rafinha, só que sem essa parte de xerifão, sem essa parte da resenha, né? Porque o Rafinha também, quando for para ser resenha, ele sabe ser resenha. Então, o Domingos Duarte tem esse perfil, foi muito elogiado internamente a sua atuação. O Dorival Júnior gostou muito do que ele fez absolutamente tudo o que o técnico Dorival Júnior pediu, e é um jogador que realmente tem empolgado internamente. Eles acreditam que tenham contratado um jogador para ser titular. Se vai ser titular ou não é outros 500, né? Até do que eu sempre trouxe de apuração, acredito que ele brigará por espaço com o Arboleda, para ser zagueiro pelo lado direito. Mas ontem ele foi bem sendo zagueiro pela esquerda. Então, até que ponto também o técnico Dorival Júnior vai optar por essa dupla de zaga? E jogo para vocês nos comentários aí. Para enfrentar o Coritiba, qual seria a sua dupla de zaga? Arboleda e Domingos Duarte? Manteria ali o Newton para fazer um terceiro zagueiro? Vocês acham que o Sabino e o Osório merecem voltar para o time titular? Quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários. Para ser sincero, o Robson Matheus é um jogador, eu achei bem interessante esse jogador aqui. Ele é um jogador que ele quase fez um gol no São Paulo. O gol que fez no São Paulo foi um tal de... Como é que chama aquele cara? Não é o Robson Matheus, esqueci agora, depois eu lembro. Mas foi um outro cara que fez o gol no São Paulo, não é Merlo. Foi um cara que fez o gol no São Paulo, foi outro. O Matheus, aí, o Robson Matheus, ele chutou uma bola ali que ele obrigou o Rafael a fazer uma defesaça. E ele joga bem pelo meio campo, na meiuquinha ali, bem na meiuquinha. E aí você fala, tá, e o que esse cara tem a ver com a fila do pão aqui? Tem São Paulinos acreditando que ele poderia ser um jogador de oportunidade para substituir ou fazer frente ali para Luciano. E isso pode até ser uma verdade. O jogador Robson Matheus Tomé de Araújo, olha o nome do cara, Robson Matheus Tomé de Araújo. Não é o nome boliviano, é o nome brasileiro. Esse cara que carrega o nome brasileiro. Aí você vai ver a categoria de base do jogador, a base dele. Ele fez base no Palmeiras Sub-17. Aí ele pegou Cruzeiro Sub-20. Então ele é de 2 times brasileiros, Sub-17 Palmeiras, Sub-20 Cruzeiro. E quando ele começa a jogar profissional, ele vai para o Ibrachina, que é aquele time meio que de empresário, né? Um time meio esquisito aí. Que joga Taça São Paulo, não é time, mas na Taça São Paulo sempre brilha. Então ele jogou lá pelo Ibrachina 2022 e eu lembro disso. Eu me lembro desse Ibrachina jogando Taça São Paulo 2022, estava lá, e é verdade, e ele jogou ali. Depois ele vai para um tal de Red, que vai embora lá para Bolívia, aí ele vai para o Always Red, que é também da Bolívia, aí ele vai para o Bolívar, depois disso ele pega lá para o Bolívar, e aí agora ele fica no Bolívar jogando. Ele é um jogador que ele tem 24 anos, então ele tá na flor da idade ali, ele fez 24 agora.
no mês 5, ele tinha 23 anos. É um jogador interessante. E como muita gente pergunta, mas ele é brasileiro? Não, ele não é brasileiro. Ele é nascido na Bolívia mesmo, com o nome brasileiro, veio jogar no Sub-17 do Palmeiras aqui no Brasil e ele fez sua trajetória aqui no Brasil e também na Bolívia. Aí ele pega o São Paulo agora, que eliminou o Grêmio no jogo passado da Sul-Americana, e pegou o São Paulo agora e deitou e rolou também, foi muito bem, não acabou não ganhando. O São Paulo foi lá pra se fechar, deu certo, Deus é pai, e o cara tá com um gol e uma assistência em 3 jogos pela Sul-Americana. Lá no campeonato da Divisão Profissional 2026, ele deve ser o boliviano lá, ele tem 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. 4 participações em gols em 10 jogos. E também teve a Copa Libertadores, que ele jogou também. Em 6 jogos, ele fez 2 gols e deu uma assistência. Olha que número impressionante. Em 6 jogos de Libertadores, o cara fez 2 gols e deu uma assistência, totalizando em 6 jogos 3 participações em gols diretas, sendo 2 delas o próprio gol. Então ele não é um jogador da Bolívia, que joga só na Bolívia, que tal. Não, é um cara da equipe de base brasileira, de Palmeiras e Cruzeiro, que jogou no Ibrachim, um time ali que muitos jogadores com empresários que para serem vendidos mesmo, e agora ele chega nesse ponto. Não tô falando de errado do Ibrachina não, hein? Não tem nada de fora da lei, nada aqui. Eu tô só falando que parece um time mais preparado para vender jogador do que para ganhar e subir e acesso em divisões principais de futebol. Mas aí o jogador, ele é o cara boliviano que joga Palmeiras, Cruzeiro e mete gol em Libertadores e Sul-Americana em tudo que é time, tanto que o São Paulo não tomou gol dele, mas assim, foi um jogo que ele teve uma participação bastante interessante mesmo. Vamos comparar ele com o Luciano. Ele 1 zilhão de vezes melhor. Claro que na altitude você também tem que desconsiderar esse tipo de comparação. Vamos ver se no Morumbi ele vai ser tão bom quanto o Luciano e aí sim você compara elas por elas, olho por olho, dente por dente. Por enquanto não dá. O cara jogou na casa dele numa altitude absurda, enquanto o Luciano tava ali correndo na subida. Fato isso. Agora, outro fato também é que o Dorival tem dado uma mancada muito grande com esse Pedro Ferreira, hein? O Pedro Ferreira é um jogador extraordinário. Na equipe de base ele já era um jogador extraordinário, um cara muito diferenciado de futebol e que o Carlo Ancelotti gostou do cara. O Dorival, a impressão que eu tenho quando ele começa a pôr o Caolino no segundo tempo, avança o Marcos Antônio, é que é para não colocar o Pedro Ferreira mesmo. Porque se ele colocar o Pedro Ferreira, ele vai descobrir que o Luciano não precisa para nada. E aí você vai colocar um time na mão da molecada? Não é o caso. Mas Luciano e Caleri perder a vaga para 2 caras da equipe de base, não tem problema nenhum. Sem perder tempo. Gente, Enzo Dias, isso mesmo. Mais um jogador aí que está próximo de deixar o São Paulo. Pelas minhas apurações aí, na próxima semana ainda, ou no final dessa semana na sexta aqui, ou na próxima semana, a gente vai ter aí uma decisão, inclusive, desses jogadores que podem deixar o São Paulo imediatamente, até mesmo eles tendo contrato com o São Paulo. Vamos falar deles aqui, cada um no seu caso. Primeiro é o Luan, o volante Luan, que não está nos planos do Dorival Júnior, e o Dorival também já disse aí para a diretoria do São Paulo negociar, emprestar, né, o jogador. Ele tem contrato até dezembro, então faltam mais 5 meses de contrato para o Luan, até 31 de dezembro. O Luan, inclusive, é um jogador assim, ele, o Cédric Soares, Enzo Dias, jogadores que estão treinando em separado porque não fazem mais parte do elenco do São Paulo, mas vamos por caso, tá, galera? O Luan, então, não vai ter renovação com o São Paulo, um jogador que tem um alto salário. Alguns clubes que o São Paulo já chegou a conversar, e o jogador também, o seu staff, aí no detalhe final da assinatura ele acaba não se transferindo, né? Ele acaba ficando no São Paulo, até porque também tem um salário alto, né? O Luan já, o que a gente já acompanhou na imprensa, inclusive, ele já se recusou aí, então, a se transferir para alguns clubes. A situação hoje é o seguinte, São Paulo e Luan estão aí próximos, tá, de assinar aí, então, uma rescisão amigável. Caso isso não aconteça, o São Paulo ainda busca uma alternativa que é emprestá-lo e pode até pagar uma porcentagem do seu salário. Se não chegar a isso, então, galera, no final do ano, aí sim, contrato encerrado aí depois de 5 anos aí, né? E muitos problemas físicos, lesões, empréstimo, volta, fica encostado, treino separado. Agora, enfim, né? Vai chegar ao final aí, então, esse casamento entre São Paulo e o Luan. O Luan que foi revelado pelo São Paulo em 2021. Ele fez até gol na final do Campeonato Paulista. Depois acabou não tendo a projeção que se esperava aí do camisa 5 do São Paulo, esse camisa 5.
É isso aí. Então, essa do Luan. Agora vamos aqui para o Cédric Soares. Cédric Soares, se vocês vão se lembrar, eu já trouxe essa informação, inclusive, mês passado, né, quando eu disse para vocês também aqui da nossa audiência que o Cédric Soares deixaria o São Paulo, né, que ele não ficaria no São Paulo, que não tinha liga, não tinha dado liga, ele queria sair do São Paulo. E exatamente é isso, galera. O Cédric Soares, ele não se adaptou ao futebol brasileiro, ele não se sente bem estando no futebol brasileiro, essa é a verdade, e o jogador quer ir embora. A gente vê as partidas do Cédric Soares, partidas ruins, cara, né? Ele pode ter lá os seus 34 anos, tem jogador aí com 38, com 40, 37, 41, que joga melhor do que o Cédric Soares. Talvez não seja questão da idade, seja questão dele não querer mais jogar aqui no futebol brasileiro, propriamente dizendo, no São Paulo. Então, mais uma vez, né, o São Paulo chegou a um acordo com o staff, com o Cédric Soares, liberou o jogador para procurar outros clubes. E como eu já falei para vocês, vou repetir aqui de novo essa informação atualizada. O problema é, 2 clubes que inclusive chegaram a conversar com ele, não estão dispostos a pagar os 800 mil reais que ele ganha de salário. E essa informação do salário foi o Gabriel Sá que já passou em sua live. 800 pila por mês ganha o Cédric, já mostrou que tem potencial. Domingos Duarte estreando, mostrando que é bom zagueiro. O próprio Newton, né, que inclusive comentou, vestir essa camisa é uma honra, vamos colocar o São Paulo no lugar mais alto, onde ele não deveria ter saído, é um prazer enorme, é um sonho que eu estou realizando, vestir essa camisa. Lógico, né, galera, ninguém trabalha de graça, não estou falando aqui dessa parte, mas assim, é legal quando você vê essa postura do jogador. O difícil é quando você vê o jogador querendo sair, o jogador não respeitando a camisa, o jogador não querendo ficar. Então você vê jogadores na situação que o São Paulo está e jogadores ainda retornando para o São Paulo, isso para mim, voltando, né, querendo jogar no São Paulo também, lógico, isso para mim mostra também que o São Paulo é um gigante e ainda existem jogadores que enxergam isso e querem jogar no São Paulo, que a gente precisa também mudar internamente, mudar essa politicagem do São Paulo que atrapalha muito o nosso time. Beleza, meus amigos? E só atualizando para vocês, inclusive, então já falamos aqui dessa parte, atualizando também que sim, que o São Paulo continua à procura e conversas aí para tentar contratar pelo menos mais 2 jogadores. A janela fecha no dia 11 de setembro. Muita água para rolar ainda, vamos aguardar, né? Podem chegar ainda 2 jogadores. E atualizar aqui também a questão aqui dos ingressos. Até o momento foram vendidos mais de 22 mil ingressos, né? Acho que é isso, 22 mil ingressos para o jogo de sábado. A expectativa da diretoria é que vai ter um bom público de pelo menos 40, 45 mil pessoas. E você vai para o jogo, tá animado? Deixa aqui nos comentários aí o que você está pensando, o que você espera desse jogo contra o Coritiba. Eu vou falar o que eu espero, o que eu penso. Só vitória, eu não penso em outra coisa. Vitória nos próximos 4 jogos do São Paulo. Por que 4? Sábado contra o Coritiba, depois terça contra o Bolívar de novo no Morumbi, depois no sábado lá em Chapecó, né, contra o Chapecoense, depois de novo, né, na volta do Campeonato Brasileiro, de novo na outra semana, o jogo contra o Bragantino no Morumbi. Então, dos próximos 4 jogos do São Paulo, o São Paulo vai fazer 3 jogos no Morumbi e um jogo fora, que é contra o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então não dá para esperar mais nada diferente a não ser vitórias. A gente sabe que o time está difícil, o time está limitado, o time ainda está buscando um entrosamento, o Dorival está mudando agora a forma de jogar, mudou. O São Paulo se tornou o primeiro clube da Série A a sofrer uma punição relacionada às regras de fair play financeiro da CBF. A agência de fair play da entidade determinou que o tricolor terá 45 dias para quitar uma dívida com o Novo Horizontino ou poderá ser impedido de registrar novos jogadores, inclusive das categorias de base. A informação foi divulgada pelo UOL. A pendência envolve a contratação do atacante de Journey, e o clube precisa regularizar a situação para evitar a aplicação do transfer ban. Segundo a apuração do UOL, o São Paulo precisa pagar integralmente uma dívida de R$1 milhão referente à compra do jovem atleta junto ao Novo Horizontino. Além do valor principal, a cobrança inclui uma multa de R$100 mil e correção monetária de 1% ao mês sobre as parcelas em atraso. A agência de fair play da CBF estabeleceu um prazo de 45 dias para que o tricolor regularize a situação. Caso o pagamento não seja realizado dentro do período determinado, o São Paulo poderá sofrer um transfer ban, ficando impedido de registrar novos atletas.
A restrição poderia atingir não apenas contratações para o elenco profissional, mas também registros de jogadores das categorias de base.